Oi, oi, princesas! Iniciando mais um vídeo por aqui. Se você for novo ou nova, eu te convido a chegar deixando bastante like. Se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte da nossa família. Estamos rumo a 48k, para honra e glória do Senhor Jesus. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, vou estar respondendo perguntinha e tirando dúvida de vocês. Graças a Deus chegou bastante gente nova por aqui e eu deixei uma foto na minha comunidade, né, para que vocês deixassem lá pergunta, dúvidas, enfim, tudo aquilo que vocês têm curiosidade de saber sobre mim, sobre os meus filhos. E hoje nesse vídeo eu vou estar respondendo. Além disso, também tinha deixado, né, uma caixinha de pergunta no meu Instagram, que inclusive vai estar passando aqui na tela para vocês estarem indo lá me seguir, se você ainda não me segue por lá. Lá eu posto minha rotina, gente, em tempo real, né? Antes de eu conseguir vir gravar vídeo pra vocês aqui, eu tô sempre por lá, postando lá primeiro as coisas, tá bom? Então é isso. Vou começar primeiramente respondendo algumas perguntinhas de lá do Instagram e depois eu vou na foto, né, que eu deixei aqui na comunidade e respondo as perguntinhas que vocês deixaram por aqui também. Então, bora pro vídeo. Meninas, salvei algumas das muitas perguntas que vocês deixaram lá no Instagram. Obviamente não vou ter como responder todas, mas vou estar escolhendo aqui algumas para estar respondendo, tá bom? Então vamos responder primeiro a pergunta da Carla Paz. Você tem filhos gêmeos? Sim, gente, para quem não sabe, Ravi e Valentina são gêmeos, tá? Atualmente eles têm 5 anos e sim, né, eles são gêmeos. A segunda pergunta foi da minha xará, Dani Arruda. Você já foi evangélica? Então, sim, na verdade eu ainda sou. Não tô conseguindo frequentar a igreja, por quê? Porque agora eu mudei. Antes de eu mudar pra cá, eu estava indo na igreja lá perto de casa, porém eu só estava conseguindo ir aos domingos, entendeu? Aqui eu ainda não conheço nada, né? Estou ainda conhecendo, né, o bairro, e assim que eu conseguir achar uma igreja que eu me adapte, eu irei ir. Eu vi que aqui na rua da minha casa tem a Universal e tem a Mundial. Porém, eu gosto de igreja batista. Eu ainda não vi uma igreja batista por aqui, entendeu? Não tenho nada contra a Igreja Universal, até porque eu cresci lá, eu amo de paixão. Mas eu me identifiquei mais, né, com a Igreja Batista. Então, estou só procurando mesmo uma igreja aqui no bairro, né, que seja batista, para eu e as crianças começarmos a frequentar novamente. A Gisele PS29 perguntou: não tem risco do seu ex chegar até vocês? Ou alguém ir aí e dizer pra ele? Então, na minha casa eu não recebo ninguém, a não ser minha mãe e minha irmã. E pra falar a verdade pra vocês, gente, eu não tenho nem medo mais dele descobrir o bairro que eu tô morando. Por quê? Aqui onde eu moro é um bairro muito seguro e muito protegido. E é uma área que ele não pode vir, entendeu? É uma área que ele não pode vir. Então, meio que aqui, né, aparentemente, né, eu posso ter um pouquinho mais de paz, né? Isso não quer dizer que eu vá chegar e vai dizer onde eu tô morando pra ele ou pra qualquer pessoa, porque eu não quero, por questão de segurança, né? Antes eu mostrava levando as crianças pra escola, buscando as crianças na escola, indo no mercado, fazendo compra, tal. Agora não vai ter nada disso mais. Toda vez que eu quiser sair com as crianças, eu posso sim gravar story no momento lá, mas só vou postar os stories depois que eu já estiver em casa. É por questão de segurança mesmo, sabe? E a questão do mercado, a mesma coisa, né? Quando eu for no mercado fazer a compra, eu vou gravar o vídeo no mercado fazendo compra, porque de qualquer maneira vocês só vão assistir no outro dia, depois que eu já estiver em casa, entendeu? E daí se eu for gravar algum story no momento no mercado, eu posto também depois que eu já estiver em casa, entendeu? E assim vai ser mais confiável, né? Menos arriscado e tudo mais. Mas eu não tenho esse medo, né? Já não tenho mais esse medo dele sabe onde que eu moro, no caso bairro, essas coisas assim, não tenho mais esse medo, porque aqui, né, graças a Deus eu tenho uma segurança maior. Vamos para mais uma pergunta. A Ação Lima perguntou: Dani, já pensou na possibilidade de mudar de cidade para recomeçar em outra cidade? Beijos. Beijos, Sam. Muito obrigada pela sua pergunta. Acredito eu que seja a dúvida de muitas de vocês, né? E sim, gente, eu já pensei em ir embora para outra cidade para recomeçar minha vida. Inclusive, eu ia voltar pro Rio, né? Porque para quem não lembra ou não sabe, eu morei no Rio durante um tempo, né? E aí acabei voltando para minha cidade por conta, né, do pai de Samuel. Mas enfim,
estava tudo certo para eu mudar de cidade em dezembro do ano passado, estava tudo certo. Mas eu fiquei com pena, né, da minha mãe, porque a minha irmã já mudou, as minhas duas irmãs já foram embora, né, para outra cidade. E aí só fiquei eu aqui, né, e aí eu fiquei com dó de ir embora e minha mãe ficar sozinha, sem nenhuma filha. Aqui por perto para ajudar ela em questão de saúde, ou caso ela precise, né, em algo relacionado assim. E aí acabei ficando, entendeu? Mas o desejo do meu coração mesmo é voltar novamente pro Rio, sabe? Mas tudo na permissão de Deus, né? Vamos para mais uma pergunta, que é da Isaltina Francis. Ela perguntou: oi, você vai pôr câmeras na casa nova? Gente, então, eu acho que eu não vou precisar, porque os meus 12 vizinhos da laterais, eles têm câmera, e a minha casa tem cerca elétrica nela toda, entendeu? Então aqui seria quase que impossível alguém conseguir entrar, seja por trás ou pelas laterais, ou pela frente, porque o meu portão, ele é baixo, mas em cima dele tem a grade, e já é a garagem assim, caída, não sei se vocês conseguem entender, então não tem como ninguém passar por ali, entendeu? Então no momento eu não vejo necessidade de pôr câmera pra isso, mas eu quero comprar aquela câmera, que é tipo de ficar na lâmpada, pra colocar nos quartos das crianças, no corredor e na sala, entendeu? Eu já estava com esse plano já, né? Acredito que daqui a 1 mês e meio, 2 meses, eu vá conseguir fazer isso, entendeu? Comprar essas câmeras para colocar nos quartos das crianças, no corredor e na sala, para poder ficar vigiando eles mesmos, sabe? Questão de segurança, em questão de eu estar de olho neles de todo o lugar, né? Porque a gente pode controlar a câmera através do celular e aí fica mais fácil. Gente, agora eu vou responder uma pergunta que eu tenho certeza que é a dúvida de todas vocês, que é referente à minha idade. A Maria Silva perguntou: Dani, quantos anos você tem? Apesar do nome do meu canal ser Mãe de Sim, aos 25, eu não tenho 25 anos, já tem 2 anos. E aí vocês já sabem, né, a idade que eu tenho. Eu não sou muito fã de ficar falando idade, porque meio que eu não aceito, entendeu? Mas, brincadeiras à parte, gente, eu tenho 27 anos. Já, né? Graças a Deus, 27 anos. A Carita Cristina 180 perguntou: como ficou as visitas do pai do Samuel? Não deixa ele saber onde você mora. Então, como ficou essa questão da visita? Ele só pode ver a criança se ele pagar pensão, e ele não está pagando pensão, então eu não tenho obrigação de deixar ele ver, entendeu? Então, até que ele pague os atrasados, ele não vai ver Samuel, né? Até porque eu estou morando em outro bairro, não tem mais isso dele chegar e pegar a hora que ele quiser e fazer gracinha e eu entregar por medo de um problema maior, entendeu? Aqui eu não tenho essa preocupação, realmente eu só vou deixar ele ver se ele pagar o que está atrasado. E, gente, a Mari Santos 0984 me pediu uma única coisa, para eu mandar um beijo para ela. Então, um beijo para você, Mari. Muito obrigada pelo carinho de sempre, por estar aqui nos acompanhando, né? Digo a mim, como a meus filhos também. Muito obrigada mesmo. Gente, eu tô chocada com o tanto de pergunta que tem aqui, igual, repetida, né? De vocês perguntando se eu tô namorando, se eu terminei meu relacionamento, por que eu não falo sobre relacionamento, se eu estou sozinha, se eu estou conhecendo alguém. Calma, que já eu respondo essa pergunta. A Andréia Maria é seguidora nova e perguntou de qual cidade eu sou. Então, minha linda, eu sou aqui de Campos, dos Goitacazes, né? É a maior cidade do interior do Rio de Janeiro, tá bom? Muito obrigada pela sua pergunta e seja bem-vinda. Então, gente, a próxima pergunta é da minha amiga Stephanie. Ela acabou de ser mamãe de gêmeos, né? E daí ela perguntou pra mim como foi a fase com os 2 pequenos, já tendo mais 2. Eu estou nessa fase agora. Então, amiga, não foi fácil lá atrás, né? Começou a ficar um pouco mais fácil pra mim a questão dos gêmeos depois que eles fizeram 1 ano e meio. Porque eles já andavam, já comiam sozinho, já eram mais independentes, né? Nessas questões. Mas a gravidez deles em si, até essa fase deles fazer 1 ano e pouco, pra mim foi muito complicado, porque eu era sozinha, né? Pra tudo. Tanto pra cuidar deles, como pra cuidar também do João Vitor, né? E da Sofia, que eu já tinha. E além disso, eu ainda tinha que trabalhar, tinha que arrumar a casa, tinha que levar pra escola, tinha que fazer várias coisas, né? Fácil não foi. Mas eu sempre tinha em mente de que ia passar, entendeu? De que eles iam crescer, de que eu ia poder respirar com mais calma. Porque ser mãe de gêmeo, gente, eu poderia até tentar explicar pra vocês. Mas só quem é mãe de gêmeo sabe a luta que é cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. Foi bem difícil, foi uma época da minha vida que eu estava afundada
na depressão, na ansiedade, muitas coisas na minha cabeça para eu resolver e parecia que o mundo estava desabando. Eu nunca conseguia dar conta de tudo aquilo que eu precisava dar conta, entendeu? Mas hoje, olhando para trás, eu agradeço muito a Deus, porque eu ganhei muita experiência de vida mesmo, né? Com essa fase difícil aí, que foi o processo de quando os gêmeos nasceram até eles fazerem 1 ano e meio. Vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta é da Rafaela Araújo. Ela perguntou: o que vai ser feito com o apartamento que você tinha comprado? Amo seus vídeos. Então, gente, até então estou em um acordo, né, referente a isso. Nem quero ficar falando muito sobre, mas vocês sabem, né, que o apartamento é lá no bairro, né, onde eu morava, onde o pai de Samuel também mora. E aí aquilo ali pra mim já tá fora de cogitação. Eu não pretendo morar lá, não pretendo mesmo, tá? Mas essa questão já tá sendo resolvida. Assim que tiver tudo certo, eu vou falar com vocês, explicar como que foi, o que aconteceu, o que eu fiz, ok? Meninas, agora eu vou responder a pergunta da minha xará, Dani Oliveira, 85. Ela perguntou: como faz pra manter esse corpo depois de 5 gestações? Beijo. Um beijo pra você, amiga xará. Gente, literalmente não tem uma coisa assim que eu posso dizer pra vocês. É literalmente genética, entendeu? Eu sou magra, eu não consigo engordar. O máximo que eu consigo chegar de peso é exatamente onde eu tô agora, né? Eu tô parada nos 63 quilos, 64 quilos, ó, desde o ano passado. E lá atrás, uma grande dificuldade pra mim era sair dos 50 quilos, né? E aí consegui, e agora tô nos 63, 64, tô amando, né? Mas eu não tenho nenhuma dica pra dar pra você em relação a isso, porque é questão de genética mesmo, entendeu? Não tem muito assim que eu possa explicar. Gente, Alves 960 pediu um beijo, né? Que é a Damiana. Damiana, um beijo pra você, muito obrigada pelo carinho, tá? E ela também deixou uma pergunta em uma outra caixinha, ou melhor, ela deixou 3 perguntinhas e eu vou responder cada uma delas agora. A primeira perguntinha que ela botou foi assim, ó: por que você não compra essa casa que você está? Gosto muito de vocês. Gente, quem dera. Essa casa está à venda, realmente ela está à venda. Porém, a dona da casa, ela quer o valor à vista, entendeu? E eu acredito que uma casa dessa daqui, olhando assim, vendo a estrutura dessa casa aqui, eu acredito que ela não seja menos de uns 300 mil reais, entendeu? Pelos olhos da fé, tudo é possível, entendeu? Mas até eu chegar, né, lá, tem muita água ainda pra rolar. Quem dera Deus, né? Quem dera Deus, se eu realmente conseguisse comprar essa casa e não precisasse me mudar mais, porque aqui tem tudo que a gente precisa, tem conforto, tem espaço, tem segurança. A segunda perguntinha que ela mandou não foi nenhuma pergunta, foi um elogio. Ela botou: a casa parece ser maravilhosa, Deus é perfeito. Realmente, gente, a casa é maravilhosa e Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Sim, literalmente, foi Deus que preparou essa casa aqui, porque eu já estava há tempo pedindo para Deus uma casa, né, que tivesse 3 quartos, quintal, sabe, espaço para as crianças em si. E aqui vocês viram, né, que é grande até demais. Tanto é, gente, que fez 1 semana que eu tô morando nessa casa e não teve um dia que eu possa chegar pra vocês e falar assim: gente, hoje eu consegui arrumar a casa toda. Eu não dou conta de arrumar essa casa toda em um dia. Eu não dou conta, eu tenho que escolher o que eu vou fazer pra poder eu conseguir manter organizada, pelo menos, tá? Mas é isso. Vamos fazer uma perguntinha que ela deixou, que foi: seus irmãos não te defendem do teu ex? Não, gente, não. Eu queria chegar aqui para poder dizer para vocês que meus irmãos são super protetores, mas não. A minha família em si é cada um com os seus problemas, entendeu? Eu acho que a única pessoa que se dói mais assim com tudo que eu passo é minha mãe, né? Porque ela é minha mãe. Agora, meus irmãos, meninos em si, não. As minhas irmãs, né, que eu tenho 2 irmãs, também ficam preocupadas, né? Mas, né, elas não podem fazer nada, né, infelizmente. Minha mãe também, apesar de ficar muito preocupada, não tem muito o que fazer. Mas os meus irmãos nunca chegaram ao ponto de nem tentar conversar com ele, pelo menos. Não teve nada disso, entendeu? Mas tá tudo bem também, né? Porque cada um tem a sua vida. Eu não posso também viver esperando por atitudes dos outros, né? Eu tenho que fazer a minha parte. E mudar já foi uma grande vitória pra mim, né? Graças a Deus. Anabela, 74, 23, perguntou:
Dani, porque a tua mãe não vive contigo, seria melhor e mais fácil pra ti. Gente, quem dera. Quem dera se minha mãe morasse aqui, realmente seria mil maravilhas. Porém, minha mãe é casada, né? E com isso ela tem a vida dela lá com o esposo dela. Vamos para mais uma pergunta. Eu acho que essa pergunta aqui é a dúvida de muitas de vocês, que foi a pergunta da Cruz Suiane 20. Ela botou: como ficou a casa do seu ex que você reformou? Gente, simplesmente ela ficou destruída, porque eu quebrei ela toda. E eu falo com vocês com toda a certeza do mundo que o meu único arrependimento foi de não ter gravado. Mas naquela época eu fui orientada, né, a não gravar para aquilo não servir como prova para mim. Mas as pessoas que viram, né, porque eu cheguei a mostrar para algumas pessoas o vídeo, simplesmente amaram, né, amaram, disseram que no meu lugar teria feito a mesma coisa. Eu não falo isso com orgulho, mas eu também não me arrependo do que eu fiz. E se eu pudesse voltar lá atrás, eu quebraria tudo novamente, tudo, gente. A casa está inabitável, não tem como ninguém morar na casa antes de reformar ela toda de novo. A casa que eu construí em cima, eu simplesmente paguei o pedreiro para derrubar, entendeu? Derrubar e quebrar tijolo por tijolo, de uma maneira que não desse, né, para aproveitar nada. Eu não me arrependo de ter feito isso, porque no momento em que eu estava lá, eu estava sendo oprimida, né, por ele, família dele, enfim, gente, eu estava ali sem paz, né, quebrei tudo, não ficou nada, nada, tá? Mas é isso, não me arrependo. Se amanhã ou depois ele quiser pegar esse vídeo e ir na justiça, eu acho que ele tem mais a perder do que eu, porque eu tenho comprovante de Pix, eu tenho comprovante de pagamento com pedreiro, eu tenho comprovante de tudo. Mas é isso, gente, respondi, acho que é dúvida de muitas de vocês, então já tá tudo aí. Carlinha, deixou essa pergunta: sua renda é somente pelo YouTube? Sou nova por aqui e no canal, manda beijo. Um beijo, princesa, muito obrigada pela sua pergunta, seja bem-vinda por aqui e lá no meu Instagram também. Vamos lá. Gente, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que a minha profissão é confeitaria. Com isso de eu mudar de bairro, gente, eu fiquei toda perdida. Mas já pedi pra fazer um banner, pra eu colocar ali no portão, para as pessoas que passarem saber, né, que eu trabalho com isso, tá? Então, assim, se eu disser pra vocês que a minha renda é totalmente do canal, eu vou estar mentindo, não é. Eu consigo fazer aqui, gente, um salário, às vezes um pouco mais de um salário, mas eu não consigo fazer aqui um dinheiro que eu consigo me manter. Por quê? As crianças fazem tratamento, vamos lá. João Vitor e Ravi fazem tratamento com a fono e nela eu gasto R$560. Mais o tratamento deles com o neurologista, que eu pago 350 de cada um, que dá aí R$700. Fora gasto com exames e medicamento, passagem para ir e vir, compras, necessidade também deles, né, de todos os 5. Então, assim, seria quase que impossível eu conseguir me manter apenas com o dinheiro do canal. A não ser que meu canal fosse um canal grande, sabe? Que eu tivesse 200 mil inscritos, alguma coisa assim. Eu não tenho nem 50k ainda, né? Então, assim, é quase que impossível conseguir me manter com o dinheiro do canal. A Luciene Vieira perguntou: você recebe Bolsa Família? Tem pensão das 5 crianças? Então, vamos lá. Eu recebo o Bolsa Família, gente, graças a Deus. Inclusive, agora estou até com medo, né, de perder, porque Sofia e João Vitor não estão estudando, porque aqui onde eu moro não tem vaga em escola nenhuma. E nos bairros vizinhos também não tem vaga em escola nenhuma. Então, assim, eles estão literalmente sem estudar. Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu já fui no conselho tutelar, quem me acompanha no Instagram tá vendo a minha luta, porque eu estou saindo praticamente todo dia atrás de vaga. As pessoas falam: ai, Dani, tenta em uma escola, eu vou até a escola, não tem vaga. Ai, Dani, tenta em outra escola, eu vou e nunca tem vaga, entendeu? Então, assim, eu recebo Bolsa Família, né? Eu acho que esse mês ainda eu vou receber. Mês que vem eu não tenho certeza que eu vá conseguir receber. E se bloquear, eu acho que eu vou ter todo aquele dilema de primeiro conseguir botar eles na escola para depois conseguir desbloquear, né? E aí já é algo que tá me preocupando, porque querendo ou não, o Bolsa Família me ajuda demais, né? Até porque, como eu disse, não tem como eu me manter só com o dinheiro do canal, porque são muitas despesas. Mas é isso. E relacionado à pensão, gente, não recebo pensão dos 5. Não recebo. Só tô recebendo pensão de Sofia e João Vitor. Só. Dos outros, eu não recebo pensão, tá bom? Então, literalmente, eu me viro. Então, meninas, daqui da caixinha de pergunta, eu vou estar respondendo essas últimas aqui, pra eu conseguir dar uma olhadinha, né, na foto que eu deixei na comunidade e responder algumas perguntas de vocês também da foto da comunidade, tá bom? Então, vamos lá. Luana Ferreira perguntou: oi, Dani, o pai de Samuel, ele parou de te perturbar? Ele fica ligando ou sabe onde você tá? Então, vamos lá. Ele não fica me perturbando mais.
porque não temos contato, né? Então não tem como ele me perturbar. E ele não sabe onde que eu moro, tá? Tina Silva perguntou: tá conseguindo sair pra se divertir? Você é muito nova, tem que aproveitar a vida. Então, gente, eu saí esse final de semana por 2 horas, se eu não me engano, 2 horas e meia, né? Porque eu tava muito sufocada em questão de só ficar dentro de casa. E com tudo isso que aconteceu também, eu tava muito sufocada, muito estressada. E eu precisava de um tempinho só pra mim. Daí eu saí. Isabela Moraes perguntou: você está se sentindo melhor depois que mudou? Gente, se vocês olharem para o meu semblante, vocês já reparam o quanto que eu estou feliz aqui nessa casa. O quanto que eu estou melhor aqui nessa casa. Estou muito, muito, muito feliz, muito mais animada para gravar meus vídeos, para cuidar das crianças. Muito mais animada mesmo de estar aqui nessa casa. Lá no apartamento, eu estava me sentindo presa, sabe? Pela questão de espaço e também sufocada, né? Pelo fato de eu não estar conseguindo ter paz e ficar ali sossegada. Então, sim, princesa, aqui eu estou me sentindo muito bem. Muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo. A Mili Silva perguntou: viajaria com as crianças para passear ou passar férias na casa da seguidora? Sim, gente, se eu recebesse um convite para eu ir com meus filhos para casa de alguma seguidora, com certeza eu iria. Obviamente eu iria ficar com o pé atrás, né, de estar incomodando, porque os meus filhos são bênção. Mas se eu tivesse essa oportunidade, eu iria sim. Eu pegaria eles, arrumava a mochila e a gente ia, entendeu? Passava uns diazinhos, nem que fosse só um final de semana. Não precisava nem ser todas as férias, não. Fosse só um final de semana, já estava de bom tamanho, né? Já estava para sair um pouquinho da rotina. Fernanda Souza e outras 3 pessoas perguntaram: você vai fazer tour pela Casa Nova? Sim, gente, eu vou fazer tour pela Casa Nova. Inclusive, essa semana eu vou postar pra vocês o primeiro vídeo de faxina. E aí, depois desse vídeo de faxina, eu já vou trazer o tour pra vocês pela Casa Nova, né? Com tudo já no lugar. Porque no dia que eu fiz o tour, vocês viram, tava tudo revirado. Eu tinha acabado de me mudar, então tava tudo fora do lugar, tudo em saco. Agora não, agora as coisas já estão no lugar, né? E, gente, vai vir bastante vídeo pela frente, né, de decoração. Eu só tô esperando o mês virar, né, pra poder melhorar. E aí eu vou comprar as coisinhas pra decorar o quarto das crianças, tá? E aí eu vou postando, assim, vários vídeos legais, né? Eu tô bem animada pra tá fazendo conteúdos novos, né, digamos assim, aqui nessa casa, né? Porque agora eu tô tendo muitas inspirações. E é isso, então, assim que eu puder, essa semana, eu vou estar postando pra vocês o vídeo do tour pela Casa Nova depois da mudança, entendeu? E aí vocês assistem e digam, né, se vocês gostaram. Eu vou pedir a ajuda de vocês também, referente a algumas coisas que eu quero fazer aqui. E vocês vão me ajudar demais, né, deixando dicas nos comentários, tá bom? Mas fiquem tranquilos que já já vai sair esse vídeo aí do tour pela Casa Nova. Então, gente, agora respondendo a maioria das perguntas que vocês deixaram na minha caixinha, para poder encerrar a caixinha e responder algumas que vocês deixaram na foto, eu vou responder essa daqui, ó. Domingos e Araújo perguntou: terminou o namoro por causa do pai de Samuel? Sim, gente, terminei o relacionamento que eu estava começando por conta do pai de Samuel, né? Por conta de ameaças, né? A pessoa que eu estava era trabalhador, honesto. E aí, né, gente, imagina, uma pessoa que não é de problema, do nada, se relacionar com uma menina e o cara já ameaçar ele de outras coisas e falar que vai fazer e acontecer com o cara. Eu acho que foi, tipo, sabe, um balde de água fria, onde a gente decidiu nem dar continuidade e simplesmente terminamos, né? Algo que ainda estava começando. Mas eu estou bem tranquila referente a isso também, porque Deus sabe todas as coisas. Não é algo que eu fique pensando triste, porque eu tento pensar dessa forma, sabe? Deus sabe todas as coisas. Não aconteceu porque não era pra acontecer agora. E tá tudo bem, tá? Agora, meninas, eu vou tentar responder aqui, ó, algumas perguntinhas que eu deixei nessa foto na comunidade, tá vendo? Vocês deixaram 94 comentários. Obviamente não vou conseguir responder os 94 comentários, porque pra mim aqui já tá aparecendo 45 minutos de vídeo. E eu ainda vou editar ele pra tentar deixar ele um pouquinho menor. Mas, gente, aqui eu estou tentando tirar o máximo de dúvida de todas vocês. Então vamos estar lendo aqui nos comentários, porque eu ainda não tinha visto, pra eu estar respondendo pra vocês. Lembrando que a maioria aqui, pelo que eu tô vendo, é elogio, né? E assim, deixa eu tentar achar aqui alguma pergunta. Então, gente, achei uma perguntinha aqui, porque de verdade, a maioria dos comentários que vocês deixaram na foto na comunidade foi elogios, dizendo que gosta dos meus vídeos, dos meus filhos, de mim. E eu fico imensamente feliz com isso. Muito obrigada mesmo pelo carinho de cada um de vocês.
Mas eu achei aqui uma perguntinha da Ellen Santos, que é: Dani, tem alguma possibilidade do seu ex seguir a sua mãe? Diz pra sua mãe ficar atenta quando ela estiver indo pra sua casa. Gente, então, não tem possibilidade dele seguir minha mãe, porque minha mãe mora em um bairro distante dele, entendeu? Então não teria muita lógica ele sair da casa dele pra ir lá vigiar ela, porque ele nem saberia quando é que ela vai vir, entendeu? Porque minha mãe, gente, é muito assim, ó, do nada. Do nada. Às vezes ela me liga, ela já tá perto de casa aqui chegando, entendeu? Então, assim, acho que não tem essa possibilidade dele seguir ela e saber onde que eu tô morando. Outra pergunta, gente, que eu vejo vocês deixando direto nos meus vídeos, né? E eu vou responder, ó. Mais uma perguntinha, essa daqui é bem interessante, então prestem atenção, da Patrícia. Ela perguntou: você ainda trabalha com confeitaria? Se sim, porque nunca mostra. Se não, trabalha com o quê? Gente, sim, trabalho com confeitaria. Não mostro por quê? Antes eu até trazia esse tipo de conteúdo pro canal, porém, sempre tem aqueles fiscais, né? Que, ai, que eu não faço desse jeito, ai, que o jeito certo é aquele, ai, que não se faz. Gente, eu não gosto. Eu não gosto. Para evitar o estresse com comentários desnecessários. Porque quando eu iniciei na confeitaria, lá em 2017, quando eu iniciei na confeitaria, eu não sabia nada, gente. Nada de confeitaria. Eu fazia bolo em panela, porque eu não tinha formas. Eu usava saco de feijão para poder confeitar. E eu usava bico de confeitar de plástico, que era o único que eu conseguia. Então, gente, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho os meus kits de bicos de confeitar profissionais, de espátulas, de formas, de várias outras coisas. Tudo profissional, tudo novinho, graças a Deus. Porém, é algo que me magoa, sabe? Tipo, eu tá ali me esforçando, mostrando pra vocês, fazendo uma decoração de um bolo, montando um bolo, recheando, enfim, fazendo algo que envolva a confeitaria, e tá sempre uma pessoa, ai, que não é assim, ai, que, sabe, me desanima. Por isso que eu não mostro, né? Por isso que eu não mostro. Mariângela Ribeiro perguntou: por que você não coloca Sofia e João pra te ajudar nos serviços domésticos? Eles são os maiores. Então, gente, vamos lá. Quem me acompanha aqui no canal, ó, desde lá de trás, sabe que eu sempre coloquei as crianças para me ajudar a fazer alguma coisa, seja lavar uma louça, passar um pano no banheiro, arrumar o próprio quarto, dobrar roupa. Gente, sempre fiz isso. Mas o tanto de gente que tinha aqui, incomodada pelo tipo de educação que eu dou para os meus filhos, gente, não tem nem como eu dizer para vocês. Porque tinha muita gente que me criticava, falando que, ai, que as crianças são crianças, deixa eles ser criança, você dá muita responsabilidade, e que isso e que aquilo. Então eu parei de mostrar, simplesmente parei de mostrar, não mostro mais eles fazendo nada. Realmente também tem dias que eles não fazem nada, entendeu? Mas quando eu peço ajuda, eles fazem sim, eles dobram a roupa, eles passam um pano no banheiro, eles me ajudam, né? Quando eu estou fazendo algo e preciso, eu chamo. Mas não mostro, entendeu? Não mostro mais esse tipo de coisa para evitar críticas e julgamentos. Então, gente, deixa eu responder essa daqui e vai ser a última pergunta, porque tem várias, e senão esse vídeo vai ficar muito grande, né? Essa pergunta aí vai ser a última, tá? Tem várias outras, mas eu achei essa daqui interessante porque eu percebo que foi com um tom meio que de deboche, ironia, não sei, entendeu? Até mesmo o modo que foi colocado aqui parece uma pergunta que foi feita com um pouco de raiva, não entendi muito, mas vou estar respondendo. É a pergunta da Solenir. Queria saber por que você está se escondendo do seu ex, sendo que você já conhecia ele até demais. Afinal, já era a segunda vez que você ficava com ele. Vamos responder essa pergunta sem problema nenhum. Da primeira vez que eu conheci ele, eu estava afundada na depressão, na ansiedade, não tinha apoio da minha família, eu estava literalmente sozinha. E quando a gente se conheceu, ele, né, aparentava ser uma pessoa da igreja. Tanto é que a gente começou um propósito, a gente orava todo dia de madrugada, a gente acordava, lia a Bíblia, né? Um dia era ele que lia, outro dia era eu que lia. E aquilo ali fez com que eu criasse um afeto, um apego diferente, entendeu? Com ele, né? Primeiramente porque ele conseguiu, através de Deus, né, me tirar daquilo ali que eu estava vivendo, da depressão. Segundo, porque quando ele chegou na minha vida, eu literalmente passava necessidade com os meus filhos, né? Vendia meus doces na rua, né? Como vocês já sabem, porém passava, né, necessidade, era uma coisa muito assim, muito complicada, né? A realidade que eu vivia no momento. E quando a gente se conheceu, ele se propôs a levar os docinhos, trufas, o que eu fazia de doce para a igreja, para poder vender na igreja. E toda vez que acabava o culto, ele vendia, entendeu? E no outro dia lá me dava o dinheiro, sem tirar nada, sem querer nada.
entendeu? Então, essas atitudes foram me prendendo, entendeu? E aí a gente começou a trabalhar junto, né, na questão de doceria. Eu fazia os doces, ele saía pra rua pra vender. E aí já ficamos mais próximos, e aí criamos um relacionamento, íamos para a igreja junto, as crianças começaram a se apegar. Ele dava o amor de pai que as crianças não tinham, ele dava o afeto que as crianças não tinham, e tudo isso enchia os meus olhos. Tudo isso enchia os meus olhos. Quando, né, ele começou a se mostrar, né, quando a gente foi morar junto, ele começou a mostrar quem ele era, eu meio, né, que achava assim, talvez eu tenha errado nisso. Né, meio que eu botava a culpa em mim, né? Por quê? Porque ele tinha várias qualidades que me agradavam. Ele fazia várias coisas que me deixavam assim, sabe, feliz, satisfeita, principalmente em relação aos meus filhos, né, em questão de dar afeto, de dar carinho, de ser atencioso com as crianças. E eu simplesmente fechava meus olhos para tudo aquilo que ele fazia de errado, né? Porque eu queria ter aquilo ali que eu nunca tive, que era uma família, tipo, meus filhos ter pai, ter mãe junto, criando eles, entendeu? Então, na minha cabecinha, eu criava esse cenário de família feliz e acreditava que, tipo, por mais que esteja difícil naquele momento ali, ia melhorar lá na frente se eu não desistisse. E era assim, gente, foi assim durante anos, né? Até que fomos pro Rio, né? Fomos morar no Rio, e foi onde, de fato, eu pude conhecer, né, quem ele realmente era, né? Porque lá, passando por diversas situações, eu não sei se é porque a gente estava no Rio, e ali as coisas, né, erradas são muito mais fáceis, né? Praticamente estão ali de mão beijada, só cair no erro, né? Pessoa que tem cabeça fraca vai lá e só cai. Enfim, a gente brigava muito, a gente discutia muito, e ele ia pra rua e fazia as coisas dele, mas enfim. E aí, quando a gente separou, né, lá no Rio, porque ele me deixava sozinha lá e vinha pra Campos nos finais de semana com desculpa de ver o filho dele, porque pra quem não sabe, ele tem um filho mais velho que Samuel, né? E aí ele dava essa desculpa de que ia vir pra Campos pra poder ver o filho. Eu, obviamente, não impedia, né, porque é filho. E, na verdade, ele não vinha pra ver o filho, ele vinha pra fazer outras coisas, né? Ele vinha com outras intenções, né? Não é nada relacionado à traição, não. Digo, uma questão de fazer as coisas que ele não podia fazer perto de mim, tipo fumar, usar drogas, as coisas assim, entendeu? Né? Quando a gente separou lá no Rio, ele voltou pra Campos, né? Porque a gente teve um problema gigantesco lá. Ele voltou pra Campos e eu fiquei no Rio. E com isso que eu fiquei no Rio, depois que ele foi embora, meio que tinha uma dependência emocional dele, entendeu? E aí pra mim não tinha mais sentido ficar lá. Daí foi onde eu descobri que estava grávida, né? Eu descobri que eu estava grávida de Samuel, já estava com 3 meses, e a gente acabou voltando por conta dessa gravidez, né? Durante a minha gravidez de Samuel, eu e ele separamos novamente, né? Foi onde eu tive um problema com a minha mãe, questão de casa. Quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu estava, né, fazendo uma casa, um terreno, né, no caso, dando continuidade à construção de uma casa que minha mãe tinha me vendido, num terreno que minha mãe tinha me vendido. E aí, depois de um tempo, ela acabou se desentendendo comigo e pegou a casa de volta, e todo o dinheiro que eu tinha gastado eu perdi, né? E aí eu fiquei sem ter onde morar com os meus filhos. Foi onde a única pessoa que me abriu os braços, a porta, enfim, foi ele, né? Que ele tinha aquela casa que era abandonada. Foi onde eu, né, fiz o que eu consegui fazer ali em questão de estar reformando. Fomos morar lá, Samuel nasceu lá, enfim, né? Essas histórias vocês já sabem. Ter esclarecido a dúvida de vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu tentei resumir, né, nas minhas respostas, para estar conseguindo responder o máximo de pergunta e dúvida de cada um de vocês, tá bom? Mas o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem bastante like, se inscreva aqui embaixo se for novo ou nova. Venha fazer parte da nossa família, o meu Instagram tá passando aqui na tela. Também sempre deixa aqui, ó, no primeiro comentário fixado. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e aguardo você pro próximo vídeo.